sangue de Estevão ainda manchava o solo pedregoso de Jerusalém quando o silêncio do luto foi abruptamente estilhaçado pelo som metálico de espadas e o tropel de guardas subindo as ladeiras poeirentas. O que parecia ser o fim de um movimento era, na verdade, o início de uma caçada fria e implacável que mudaria para sempre o curso da história humana. A morte do primeiro mártir não serviu apenas para intimidar os seguidores do chamado caminho, mas sim para despertar uma fera adormecida dentro das sagradas muralhas da Cidade Santa. O ar, antes carregado de orações e cânticos de esperança, agora cheirava a medo e fumaça de tochas que queimavam até o amanhecer. Jerusalém, o coração da fé, havia se tornado uma armadilha mortal para todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. No centro desse furacão de violência, surgia uma figura cuja sombra se projetava longa e aterrorizante sobre as portas das casas. Saulo de Tarso. Jovem, erudito e movido por um zelo fanático que beirava a loucura religiosa, ele não via seres humanos, mas sim uma heresia que precisava ser extirpada como um tumor maligno. O texto bíblico utiliza uma palavra específica para descrever sua ação: assolar. No grego original, esse termo remete à imagem de um animal selvagem, como um javali furioso ou um leão faminto que invade uma vinha produtiva e a estraçalha completamente, arrancando as raízes e devastando tudo o que encontra pela frente. Saulo era esse animal, descontrolado em sua fúria santa, acreditando piamente que cada cristão acorrentado era um degrau a mais em sua escada de santidade perante o poderoso Sinédrio. As cenas que se seguiam nas noites de Jerusalém eram de um drama humano dilacerante. O som seco da madeira sendo partida sob o peso de ombros autoritários ecoava enquanto famílias tentavam, em vão, esconder-se no escuro das despensas. Pais eram arrancados de seus leitos aos gritos. Mães eram arrastadas pelos cabelos diante dos olhos, aterrorizados de seus filhos pequenos, que não entendiam o que estava acontecendo. O choro das crianças ecoava pelos becos estreitos, mas não havia um pingo de misericórdia nos olhos gélidos de Saulo. Para ele, o amor fraternal e a comunhão demonstrada por aqueles seguidores de Jesus eram apenas uma fachada perigosa para uma rebelião contra a sagrada lei de Moisés. As masmorras da cidade começaram a transbordar com pessoas cujo único crime era acreditar que o Messias prometido já havia caminhado entre eles. O terror era palpável. O caminho parecia estar sendo esmagado em seu próprio berço de sangue. Mas o que passava pela mente complexa desse perseguidor implacável? Saulo não era um vilão de ficção, motivado por maldade gratuita. E é aí que reside a verdadeira tragédia da situação. Ele estava plenamente convencido de que estava prestando um serviço sagrado ao Deus de Israel. Cada oração interrompida e cada lar cristão destruído eram, em sua visão distorcida, atos supremos de adoração e purificação nacional. Antes de continuarmos esta narrativa impactante de fé e perseguição, aproveite para se inscrever no canal e nos contar aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A convicção inabalável de Saulo era sua maior arma e, ao mesmo tempo, sua maior cegueira espiritual. Ele acreditava que, ao prender os líderes e dispersar os seguidores, a chama se apagaria rapidamente por falta de combustível. No entanto, o plano de contenção de Saulo começou a produzir um resultado irônico que ele jamais poderia ter previsto. Em vez de morrer, a brasa do Evangelho foi soprada pelo vento forte da perseguição. Os cristãos que fugiam de Jerusalém com as roupas do corpo não levavam apenas seus pertences parcos, mas carregavam consigo o fogo vivo que haviam recebido no dia de Pentecostes. A estratégia de Saulo era como tentar apagar um incêndio florestal batendo nele com galhos secos.
A cada golpe violento, as faíscas voavam para muito mais longe pelas províncias romanas, iniciando novos focos de incêndio em terras distantes. O medo deu lugar a uma coragem desesperada e sobrenatural. O êxodo de sangue transformou-se em uma missão missionária involuntária, onde cada fugitivo se tornava um pregador em potencial nas estradas da Judéia. Entre os que escaparam dessa rede de captura estava Filipe, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que viu sua vida em Jerusalém ser desmantelada em poucos dias de agonia. Enquanto Saulo limpava as ruas da Judéia com eficiência brutal, ele não percebeu que havia acabado de empurrar o Evangelho para além das fronteiras que ele mesmo considerava impuras. Filipe não fugiu para se esconder, mas para avançar em território inimigo. Ele seguiu decidido para o norte, cruzando as colinas da Judéia e adentrando uma região que os judeus devotos evitavam a todo custo. Ele se dirigia para as praças movimentadas de Samaria, um território de mistério e conflito religioso. Saulo achava que estava vencendo a guerra dentro de Jerusalém, mas o fogo sagrado acabara de chegar a um lugar onde um antigo inimigo espiritual aguardava ansiosamente. Para onde Filipe fugiu exatamente e o que ele encontraria naquela terra de feitiçaria? O cenário estava montado para um confronto que abalaria as estruturas do poder sobrenatural. Filipe avançava por estradas poeirentas, deixando para trás o rastro de sangue de Jerusalém, para mergulhar no coração de um território que muitos de seus irmãos judeus considerariam amaldiçoado. Samaria não era apenas uma região geográfica distante. Era um abismo espiritual e cultural profundo. Judeus e samaritanos evitavam-se há séculos, trocando olhares de desdém e palavras de exclusão. Para um judeu devoto da época, entrar naquela terra significava contaminação ritual. Mas para Filipe, cada passo em solo samaritano representava um avanço estratégico do reino de Deus. Ele não trazia as espadas afiadas da guarda de Saulo, mas uma mensagem poderosa que prometia quebrar cadeias muito mais antigas do que as masmorras de Jerusalém. Enquanto o perseguidor tentava trancar a vida em celas escuras, o evangelista chegava para abrir as portas de almas aprisionadas pelo misticismo. Naquela cidade fervilhante, o ar era pesado com o incenso de deuses misturados e ecos de encantamentos milenares. Ali reinava um homem, cujo nome era pronunciado com reverência e temor absoluto: Simão, o Mago. Por muitos anos, ele havia tecido uma teia complexa de ilusões e fenômenos sobrenaturais que mantinha a população em um estado de transe coletivo. Simão possuía um conhecimento profundo das artes ocultas, operando prodígios que desafiavam a lógica humana comum. O povo estava convencido de que Simão era a própria personificação da divindade, chamando-o comumente de o grande poder de Deus. Ele se alimentava dessa adoração constante, sentindo-se o senhor absoluto daquelas mentes famintas por algo que transcendesse a dura e pobre realidade do cotidiano. Entretanto, a chegada de Filipe trouxe uma luz que nenhuma feitiçaria de Simão poderia replicar ou esconder. O evangelista não dependia de coreografias elaboradas ou palavras de comando misteriosas para atrair a multidão. Quando Filipe falava, a verdade que ele proclamava era acompanhada por uma demonstração de autoridade espiritual que fazia a terra e os corações estremecerem. A feitiçaria de Simão visava apenas o espanto e a submissão, mas o poder que fluía através de Filipe visava a libertação completa do ser humano. Em plena praça pública, diante de uma multidão que antes só conhecia truques de prestidigitação, o sobrenatural genuíno começou a eclodir como uma tempestade de vida sobre um solo árido. Espíritos imundos, que por décadas haviam se escondido nas sombras das linhagens familiares e nos corações atormentados, eram arrancados de suas vítimas, saindo com gritos horripilantes que ecoavam pelos muros de pedra.
Homens e mulheres que haviam passado a vida rastejando devido à paralisia sentiram o vigor retornar instantaneamente aos seus membros atrofiados. O som de ossos se ajustando e de articulações ganhando vida nova substituiu os sussurros de desespero. Filipe apenas declarava a cura em nome de Jesus, e a transformação era imediata e irrefutável. A atmosfera de Samaria, antes carregada pelo ocultismo denso, começou a ser purificada por uma alegria explosiva. Onde antes havia o silêncio do medo e o murmúrio da superstição, agora havia o riso alto e as canções de gratidão. Simão assistia a tudo isso de uma distância calculada, e seu coração era um turbilhão de emoções conflitantes. Pela primeira vez em sua carreira de prestígio, ele se sentiu pequeno, como uma simples vela diante de um incêndio florestal. Sua audiência estava escapando por entre seus dedos. Ele via as pessoas que antes o seguiam, com devoção cega, correndo para ouvir sobre Jesus de Nazaré. A humilhação de Simão não era apenas profissional, era existencial. Ele percebeu que Filipe operava em uma dimensão que ele sequer sabia que existia. Invejoso daquela autoridade real, mas fascinado pelo potencial daquelas forças superiores, o feiticeiro tomou uma decisão drástica para salvar o que restava de seu prestígio. Ele se aproximou de Filipe como um suposto convertido. Simão professou crer e permitiu-se ser batizado nas águas, o mesmo ritual que selava a entrada dos novos crentes na fé. No entanto, suas motivações permaneciam mergulhadas em um pântano de ambiguidade. Ele começou a seguir Filipe obsessivamente, mas seus olhos não brilhavam com o amor de um discípulo redimido. Eram os olhos de um competidor observando cada movimento, tentando decifrar o segredo por trás dos milagres, como se o Espírito Santo fosse uma mercadoria que pudesse ser aprendida ou comprada. Simão estava fisicamente presente, mas sua mente continuava presa às moedas e ao desejo de ser, novamente, o centro das atenções. A notícia do que acontecia em Samaria cruzou fronteiras e chegou aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. A ideia de que os samaritanos aceitavam o Evangelho era tão grandiosa que exigia uma intervenção direta. Pedro e João, os pilares da igreja, partiram para o norte imediatamente. Eles não sabiam que encontrariam uma colheita pronta, mas também uma erva daninha crescendo entre o trigo. Simão, percebendo que algo maior aconteceria com a chegada dos líderes, começou a preparar uma proposta que ele acreditava ser irrecusável, uma oferta que revelaria as intenções de seu coração sombrio. O cenário estava pronto para um embate entre o dinheiro e a graça divina. A chegada de Pedro e João às terras de Samaria não representou apenas uma visita institucional de liderança, mas o selo definitivo de que o reino de Deus havia rompido as barreiras de sangue e ódio que separavam judeus e samaritanos. Ao caminharem pelas ruas, onde Filipe operara prodígios, os apóstolos encontraram um cenário de euforia e transformação profunda. Eles perceberam que, embora o povo tivesse aceitado a mensagem e passado pelo batismo nas águas, havia uma promessa ainda maior, aguardando para ser desbloqueada. O ar na praça pública, antes carregado pela sombra dos antigos encantamentos de Simão, agora vibrava com uma expectativa santa que parecia eletrificar o ambiente. Pedro e João, com a autoridade de quem caminhara ao lado do Messias, começaram a impor as mãos sobre os novos convertidos. O que se seguiu foi uma manifestação espiritual de proporções avassaladoras. Não foi um sussurro, mas um estrondo na alma de cada samaritano. O Espírito Santo desceu com tal intensidade que os efeitos eram visíveis aos olhos naturais. A alegria transbordava em cânticos e a presença divina tornava-se quase tátil, como uma nuvem de glória que envolvia cada pessoa tocada. Era o Pentecostes de Samaria, a prova irrefutável de que o céu não fazia acepção de pessoas e que a redenção era para todos os que invocassem o nome do Senhor. Simão, o mago,
Assistia a tudo aquilo escondido sob a máscara de um fiel recém-batizado, mas sua mente operava em uma lógica terrena e sombria. Para ele, o fenômeno da imposição de mãos não era uma dádiva da graça, mas a técnica definitiva, o segredo supremo de uma linhagem de magos mais poderosos que ele. O brilho nos olhos de Simão não era de adoração, mas de uma cobiça calculista. Ele acreditava que aquele poder era uma mercadoria que poderia ser comprada e controlada para restaurar seu prestígio perdido. Com as mãos trêmulas pela ambição, ele retirou de suas vestes uma pesada bolsa de prata. O tilintar metálico das moedas soou como um ruído profano diante da santidade do momento. Ele se aproximou de Pedro com a arrogância de quem pensa que o ouro pode comprar o próprio fôlego de Deus. «Dai-me também este poder», disse ele, estendendo a bolsa de prata como se estivesse fechando um negócio em um mercado comum, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O silêncio que se seguiu foi gélido. Pedro fixou o olhar no feiticeiro com uma severidade que parecia rasgar o véu das intenções de Simão. A voz do apóstolo não foi um sussurro de correção, mas um trovão de juízo que silenciou a praça. «Que o teu dinheiro morra contigo», sentenciou Pedro, «pois julgaste que o dom de Deus se adquire por dinheiro. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante do Altíssimo». A condenação de Pedro foi cirúrgica, revelando que Simão estava mergulhado no fel da amargura e preso pelas correntes da iniquidade. O feiticeiro, que antes se autodenominava o grande poder, foi reduzido a um homem trêmulo e aterrorizado. O pavor do divino caiu sobre ele como uma montanha, e ele implorou que os apóstolos intercedessem para que as consequências de sua ganância não o destruíssem. Mas mesmo em seu medo, ele parecia mais preocupado com a punição do que com o arrependimento sincero, um reflexo do vazio espiritual que a magia nunca pôde preencher. Enquanto o conflito em Samaria estabelecia os limites entre o sagrado e o profano, a grande ironia divina se revelava em sua plenitude. Saulo de Tarso, em sua fúria implacável em Jerusalém, acreditava que estava exterminando uma praga. Ele não percebia que cada família que ele arrancava de casa era uma semente de fogo sendo lançada ao vento. A perseguição não silenciou a igreja, tornou-se o seu maior megafone. O que era uma pequena chama protegida pelos muros da cidade santa transformara-se, graças à mão pesada de Saulo, em um incêndio incontrolável que agora purificava Samaria e se preparava para consumir todo o mundo conhecido. O Evangelho provou ser uma força imparável, capaz de transformar o ódio de um perseguidor no motor da expansão missionária. Filipe, o evangelista que vira a cinza de Jerusalém, tornar-se a labareda de Samaria, já ouvia o chamado de Deus para um novo destino. Enquanto Saulo continuava seu rastro de destruição, a mão invisível da providência já desenhava um caminho solitário no deserto, onde uma nova e surpreendente revelação aguardava. O fogo não poderia ser contido. Ele avançava implacável e eterno, provando que nem o ferro de Saulo, nem a prata de Simão poderiam deter o reino que não tem fim. A jornada de Filipe estava apenas começando, e a ironia divina sobre os planos de Saulo estava longe de terminar.